Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esse que é o nosso Camacel Nilson, Camacel Atualidade, o espaço aqui do nosso canal angolano de arbitragem e conciliação de litígios, que visa a promoção, a divulgação dos métodos adequados de resolução de conflitos. Isto nas suas mais diferentes esferas, nos seus mais diferentes tipos. Nos referimos aqui aos métodos adversariais, aos métodos não adversariais, como é o caso da mediação, da conciliação, da arbitragem, do dispute board, das práticas colaborativas, da constelação, da advocacia colaborativa, da mediação online, e de todas as formas de resolução de conflitos que possam existir. O Camacel se propõe, de facto, a fazer essa divulgação na intenção de facto, promover o maior acesso à justiça e ao direito e à paz social no final do dia, que acaba sendo, de facto, o fim último, quer da justiça, quer do direito. Eu sou o Sérgio Godinho, como uma vez mais eu faço referência, e convido-vos também a seguirem a nossa página no canal angolano de arbitragem e conciliação de litígios, no YouTube, no Facebook, no WhatsApp, e partilharem os conteúdos que aqui nós veiculamos, na certeza, porém, de que eles poderão servir para si, que é empresário, que é um cidadão que procura melhor informar-se, que é um estudante, que é alguém que precisa e trabalha com essas ferramentas, como também aqueles outros que, à partida, possam não precisar, mas que valerá sempre a pena terem a referência de onde poderão encontrar informações sobre esses conteúdos. E o canal é exatamente este, o Camacel, que é o primeiro canal angolano vocacionado exclusivamente na divulgação de conteúdos dessa natureza. Ora bem, para o dia de hoje, nós trazemos um tema que entendemos ser importante, na medida em que esta temática se levanta em sede daquilo que é o mais, fulcral, o mais importante, se quisermos, a nível da resolução social de litígios. Me refiro aqui à formação, à capacitação dos técnicos que trabalham em resolução de conflitos. Tem-se dito que as instituições, como massa de bens, não são nem as paredes, nem toda a estrutura jurídica documental que a conforma, mas sim as pessoas que a integram. E é exatamente nesse diapasão que nós também alinhamos e queremos aqui trazer ênfase exatamente para um tema como o que acabamos de expor, não é? Formação, certificação, reconhecimento de formações. O que é, como se faz e como é que é possível nos aferirmos. Ora bem, muito se diz sobre as formações em resolução social de conflitos, cursos de mediação, cursos de arbitragem, cursos de árbitros, cursos de mediadores, de conciliadores, mas de facto isso é importante que se faça a determinados níveis para que possamos ter de facto os skills, ter as capacidades que se procuram e que se exigem para, em determinados processos, em determinadas circunstâncias e situações, podermos atuar como profissionais nessas áreas. Mas, no entanto, é necessário que essas formações a serem feitas tenham de encontro aquilo que é o objetivo do formando. Porque nós poderemos procurar uma formação porque temos intenção de nos candidatarmos a uma determinada vaga, porque temos intenção apenas de termos maior conhecimento sobre determinada matéria, ou porque queremos guindar a nossa vida profissional num determinado sentido e que o expertismo, a formação, a capacitação nessas matérias, de facto, se fazem importantes ou imprescindíveis. Nestes termos, toda entidade que se propõe fazer uma formação, ministrar uma formação, deve de facto atuar com verdade, com o máximo de lisura, dando a conhecer aos formandos qual é o valor que aquela formação tem, o que é que pode agregar para aqueles que são os interesses ou objetivos do formando. Então, isto de facto entendemos ser fundamental. E sobre isto, paira então a questão que se prende com o reconhecimento ou a certificação das formações. Quando é que nós estaríamos diante de uma formação que é reconhecida ou que é certificada? Antes disso, permita-me dar mais uma nota. Eu penso que isso é líquido.
partimos do princípio de que as pessoas, nos termos da Constituição e da lei, são livres. Ou seja, são livres de andar, são livres de circular, são livres de fazer naquilo e no limite em que a lei, a ordem pública e até os bons costumes, porque não limitam ou delimitam o exercício dessa liberdade. Ou seja, nós nascemos livres. Essa é a grande verdade. E trago essa premissa para, de facto, em termos, no que respeita às formações, alicerçar o meu raciocínio. De facto, as instituições, as pessoas, à partida, são livres de ministrar informações, de dar informações sobre determinadas matérias. Sucede, porém, que há uma série de critérios, há uma série de intenções institucionais, públicas ou privadas, que têm de se terem atenção, que de facto poderão, com base nelas, limitar, delimitar o modo de realização desta ou daquela formação para este ou aquele propósito. Nesta medida, existem os centros de formação que são certificados, que são credenciados por uma entidade pública, que só estes centros certificados ou credenciados poderão ministrar determinadas formações. Para tanto, é necessário também que haja uma autorização para que determinados cursos sejam ministrados. Dito de outro modo, o que nós queremos trazer aqui e destrinçar são dois momentos e duas situações absolutamente distintas. Uma coisa é existir uma instituição formada, criada, perdão, e autorizada a funcionar como centro de formação ou instituição de formação. No caso aqui podemos falar, por exemplo, dos centros privados de formação, das universidades públicas ou privadas, nos seus devidos termos têm essa autorização pelos órgãos competentes, não importa aqui citar. Outra será mencionar que formações estão habilitadas essas instituições a lecionar. Neste quesito, e em matéria de resolução de conflitos, a lei dispõe que para a realização de formações em matéria de resolução de conflitos, há uma competência do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, mormente da sua direção nacional, para a autorização destas formações em matéria de resolução de conflitos. Entenda-se, como dissemos inicialmente, que essa autorização seria para que a ditar a estes ciclos formativos, a estas iniciativas formativas, um reconhecimento, um peso institucional para as mais diferentes razões ou interesses dos formandos. Como dizia inicialmente, a participação numa determinada num determinado concurso, a qualificação, a avaliação daquela qualificação para um determinado objetivo, por exemplo, do ponto de vista da carreira profissional ou outro. Não é? E tudo isso tendo em conta uma série de interesses e critérios pré-estabelecidos por essas instituições, considerando aquilo que se pretende como objetivo final. Então, entendemos de facto isto ser aceitável, absolutamente aceitável, se considerarmos estas necessidades. No entanto, há aqui que destrinçar, como dizíamos inicialmente, para além das competências para as diferentes autorizações na criação dessas instituições e a realização dessas formações, também o que respeita a reconhecimentos e certificação. Participar e realizar um seminário, se em princípio pode ser feito por qualquer instituição, ainda que não seja um centro de formação, temos visto várias vezes a serem feitas por escritores de advogados, centros de resolução de conflitos e outros, isso não é o mesmo que dizer que aquela formação, que aquele seminário é reconhecido ou é certificado. Ou seja, essa é uma capacitação que é dada a este ou aquele técnico, mas o reconhecimento ou a certificação dependerá da nuance, dependerá da estrutura que tem por detrás desta formação e de quem, de facto, reconhece essa formação. Por exemplo,
uma formação ministrada por uma universidade carecerá de autorização à partida do Ministério do Ensino Superior, não da Direção Nacional de Resolução Estatal de Litígios. Sendo, porém, que as instituições, como as universidades e as suas diferentes unidades, faculdades, são vocacionadas por excelência para determinado tipo de formações. No caso, aqui nos referimos a formações graduadas e pós-graduadas, sem prejuízo de poderem realizar também cursos de curta duração, cursos técnicos, cursos de capacitação para os seus estudantes. No entanto, havemos todos concordar que as universidades, pela dimensão que têm enquanto instituição de formação, deverão ter sempre em atenção uma série de critérios para a realização das suas formações. Pelo que se parte do princípio que uma formação feita numa universidade, seja ela de que nível for, obedece a estes critérios. Poderá ser só uma presunção, mas, de facto, partimos todos dessa premissa e não se discute este tema. Por esta via, não se discute esse tema. Relativamente aqui à questão do reconhecimento e certificações, quero dizer o seguinte, nós estaríamos diante a uma situação em que há o reconhecimento de uma formação, quando ela, se calhar eu começava da seguinte forma, toda a formação, dependendo dos objetivos pretendidos, deve atender a uma série de critérios definidos pela entidade reitora desta matéria. No que respeita à resolução de conflitos, o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos e a sua Direção Nacional mormente. E esses objetivos devem estar guindados para aquilo que se pretende atingir em termos de finalidades com a produção, com a lei e o acesso à justiça e ao direito mormente. A qualidade, não só o acesso, mas a qualidade no acesso a essa justiça e a esse direito. E entendemos ser absolutamente pacífico que se criem critérios, aliás, a própria lei estabelece a necessidade de criação desses critérios para as formações em matéria de resolução de conflitos. Entendemos nós que poderão ser critérios que têm em conta interesses diretos ou uma visão própria de uma realidade nacional, ou então critérios que estejam alinhados com as melhores práticas internacionais e aquilo que é feito a nível internacional. E que, a nosso ver, faz todo sentido, considerando o caráter interdisciplinar e internacional das mediações. Ou seja, uma entidade que está em Angola pode receber como partes na mediação entidades diferentes, de nacionalidades diferentes, ou ter um mediador que não seja da mesma nacionalidade que a entidade que cedeia a mediação como um centro privado de resolução de conflitos, um centro público. Então, esse caráter internacional permite, faculta e, de facto, incentiva que haja este alinhamento com as práticas internacionais a nível da resolução de conflitos e aqui também para a certificação de determinadas formações ou cursos. Pelo que é absolutamente pacífico que se assenta vários critérios, dentre eles o número de horas para a formação, o nível e o tipo de matérias a serem ministradas nessas formações, a qualidade técnica especializada dos formadores, não é? E os critérios de avaliação dos formandos no que respeita à sua, ao nível se dizermos, de participação no curso. Se em termos de presença, se com um exame, ou de uma outra forma, ou ainda com práticas, exercícios práticos a nível de mediação, simuladas ou outros. Então, esses critérios vão, de facto, definir se aquela formação está ou não está dentro de determinado parâmetro internacional ou nacional. E é com base nisto que se criam, então, as referências para certificação e para reconhecimento. Quando é que estaríamos diante de uma formação reconhecida?
Bem, entendo, nos termos do artigo